convido você a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 10. Nós, na semana passada, começamos a falar da ênfase dentro desse ministério terreno de Jesus sobre o ensino de Jesus, né? Já falamos sobre os milagres e agora nós estamos focando um pouco o ensino e começamos a semana passada a falar sobre as parábolas e que Jesus utilizou-se das parábolas para cumprimento das profecias do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, para além desse cumprimento profético, também para fazer separação entre os seus e os que não são. Nós vimos que a parábola ela tem como característica aí esse poder, né, de trazer ensino àqueles que estão inseridos dentro do grupo que são alvos do ensino e, ao mesmo tempo, conduz os demais a devaneios e a ficar longe do ensinamento propriamente, né? Então, João capítulo 10, eu convido você aí a abrir, nós vamos ler do 1 ao 18. João capítulo 10, de 1 a 18, eu convido você a acompanhar a leitura que farei desses versos. E eu já vou chamando a sua atenção para alguns detalhes aqui que eu acho pertinente, tá bom? Então vamos lá. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, presta atenção agora, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, e aí então ele traz uma outra situação. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos, ou não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho, um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Até aqui. Nós temos aqui talvez um dos versos mais conhecidos, né, mais usados aí, fora do contexto, né? Nós temos aí talvez no top 10 aqui, né,
os versículos mais fora de contexto, né? Então nós poderíamos colocar o verso de número 10 aqui como um desses versículos. O verso 10 de João 10 vai dizer: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e tenham em abundância. Muitas vezes esse versículo ele é usado para referir-se a Satanás. Certamente você já ouviu isso. Então, mas será que é esse o entendimento? Vamos estudar aí, você fica firme com a gente aí que nós vamos trabalhar um pouquinho com esse texto hoje, tá bom? Dos 10, né, para que você veja aí os versículos aí, fazendo esse parênteses, tudo posso naquele que me fortalece, como se nós não passássemos por situações adversas, e nós vemos lá em Filipenses, justamente o contexto do capítulo 4, que Paulo tinha passado inclusive por pobreza, e por isso ele podia no Senhor ter força para passar em todas as situações. Então é usado de modo errado. Outro verso que é usado de modo errado, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Atos 16. Na verdade, essa promessa não são para todos, né? Se assim fosse, então você não precisava se preocupar em evangelizar ninguém. Cada pessoa, uma pessoa de cada família cresce, estaria todo mundo salvo. Não é esse o contexto. Outro versículo que é muito usado, né? Na mesma linha de Filipenses 4:13, né? Que é o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, no sentido de que eu teria prosperidade, né? E o próprio Salmo 23 diz que você vai passar pelo vale da sombra da morte, meu amigo. A diferença é que Deus está ali contigo. Um outro, dentro desses mais, né? Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, abrirei e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, usando como um versículo de apelo evangelístico. E Jesus ali está falando para crente, uma igreja que estava colocando Jesus para fora, né? E aí, dentro desses versículos mais aí que são utilizados totalmente fora de contexto para trazer um ensinamento contrário, inclusive, ao que ele realmente ensina, está aqui o verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem será esse ladrão aqui, né? Vamos ver na sequência aqui do nosso estudo, tá bom? Como eu disse, nós estamos enfatizando a ideia do ensino de Jesus e começamos a semana passada a tratar sobre as parábolas. E aí nós vimos o que são parábolas, né? Então, trazendo à sua memória aquilo que falamos na semana passada, nós vimos e definimos que parábolas são narrativas, geralmente breves, que utilizam-se do conteúdo alegórico. Na verdade, aqui, esse termo alegórico nós vimos que não é o melhor, né? Mas para transmitir um ensinamento específico. Na verdade, usa de metáforas, de analogias, para nos conduzir aí a um ensinamento. Desse modo, podemos dizer que as parábolas são histórias simples e breves que tratam de ensinos profundos, né? A alegoria propriamente, ou os temas, ou melhor, os adereços ao tema, que é o foco da parábola, isso são perigosos, né? E quando você vai tentar interpretar isso de modo alegórico, você corre risco. E vimos também que uma das características das parábolas de Jesus é o fato de que ele utiliza-se da realidade cultural, financeira, social dos dias, ele usa do contexto do dia a dia das pessoas para trazer um ensinamento específico. E que as parábolas têm um tema de ensino, né, que é o foco da parábola, e que todos os outros detalhes, as questões secundárias, servem simplesmente para criar um ambiente para aquele ensinamento, e que o foco tem que estar simplesmente nesse tema. Se você der ênfase nessas questões secundárias, você vai cair na alegoria tão somente. Tá certo? E aí, então, nós vamos começar aí, escolhi algumas das parábolas. Hoje nós vamos estudar sobre a parábola do bom pastor, a chamada parábola do bom pastor, que na verdade poderia ser chamado de a parábola da porta, né? A parábola também do bom pastor, porque ele fala que tanto eu sou a porta, como ele diz, eu sou o bom pastor, tá bom? Nós vemos que ele conta e reconta a história com ênfase diferente, esse paralelismo que você já está
acostumado aí, né, como característica da literatura judaica, em especial das questões de oráculos apocalípticos, né, e até mesmo de parábolas. E aí Jesus, então, por conta do verso 7, dá uma olhadinha aí no verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Então a parábola do bom pastor está associada à parábola da porta, né? Tanto que lá no começo, lá no verso 1, ele já vai dizer que o que não entra pela porta do aprisco, esse é ladrão e salteador. A mesma ideia do verso 10, que o ladrão, né, o salteador, vem somente para roubar, matar e destruir. Então, você vê aí o paralelo, parábola inicial, o verso 6, vamos lá ver o verso 6 de novo. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que falava. E por isso, então, ele reconta, só que agora como o bom pastor. Então, nós lemos aí João capítulo 10, verso 1, 18, e vamos para algumas características, portanto, aí dessa parábola para entender um pouquinho melhor sobre o ensinamento daqui. Ela é contada apenas aqui no Evangelho de João. É uma parábola daquelas cerca de 60 parábolas que os evangelhos registram. Nós temos aqui essa, bom pastor, somente registrada no Evangelho de João, porque tem um motivo específico em João, dentro da sequência dos sinais que João apresenta para apresentar Jesus como o Filho de Deus, né, o próprio Deus encarnado, o Messias, o Cristo. Então ele tem um motivo especial para trazer aqui essa parábola dupla, né, na sequência aí de um sinal que é a questão do cego de nascença, que também nós já trabalhamos anteriormente aqui nessa sequência de estudos sobre a harmonia dos evangelhos. Então, essa é uma das características dessa parábola, que ela é contada apenas por João. Segundo, ela está inserida após a expulsão pelos fariseus do homem curado de cegueira. Se você acompanhou o estudo aí que nós fizemos sobre o sinal, né, da cura do cego de nascença, todo o processo, né, nós vemos que isso apontava o fato de aquele cego físico conseguir enxergar Jesus, ou conseguiu enxergar Jesus, um processo aí, né, de um crescimento da revelação do próprio Cristo, de que um homem, depois um profeta, depois o adora como o Salvador. E os fariseus, os líderes religiosos da época, que se declaravam ter claridade, né, nos olhos, ou seja, uma visão clara da vontade de Deus, da palavra de Deus, do ensinamento de Deus, não conseguiam enxergar Jesus como Messias, estavam cegos espiritualmente. E aponta para o fato de que Deus é o único que pode trazer esse entendimento aos olhos humanos, né? Todos nós nascemos, colocar aqui entre aspas, né, mas todos nós nascemos cegos espiritualmente falando, e há um momento que Jesus vem, então tira a nossa venda e compreendemos então que Ele é o Senhor, é o Salvador. Isso aconteceu com o sinal do cego de nascença, fazendo essa comparação, e aqueles que pensavam que estavam vendo alguma coisa, na verdade eram cegos. E aí lá no verso 35 em diante do capítulo 9, Jesus se revela ao cego como Filho do Homem, como Messias. No verso 38, o cego diz que crê e o adora. E aí tem o embate, né, com os fariseus que estavam perto dele, perguntaram: acaso também nós somos cegos? Né? No sentido físico, essa ideia. E respondeu Jesus: se fosses cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis
nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, o contexto aqui está dentro desse confronto do ensinamento de Jesus e da realidade daquilo que Jesus era, para com a situação dos fariseus que estavam conduzindo as pessoas, na verdade, para longe de Deus, né? Os ensinamentos, a interpretação, a postura, aquilo que eles exigiam, acabavam conduzindo o povo para longe de Deus. Eles estavam cegos espiritualmente e conduzindo o povo também para o mesmo buraco, né? Guias de cegos, cegos, guias de cegos. Então nós vemos no finalzinho do verso 34 do capítulo 9, o que aconteceu com esse homem que havia sido curado, né? Eles retrucaram, os fariseus retrucaram com ele, mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E aí a última expressão diz: e o expulsaram. Expulsaram da onde? Expulsaram da igreja, né? da sinagoga, que era o que simbolizava a comunidade. Você se lembra, no estudo aqui desse sinal, os pais deste homem cego foram chamados também para serem interrogados, e eles estavam justamente com medo de serem expulsos, né, da sinagoga. Veja aí o verso 22 do capítulo 9. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, o Messias, fosse, o que está escrito aí? Expulso da sinagoga. Eram excluídos da igreja daqueles dias, né, do contexto religioso daquele dia. Ou seja, e ser excluído da sinagoga, ser expulso da sinagoga, era a ideia de perder a aliança que tinha com Deus e, consequentemente, a salvação. Por medo dos judeus, então, os pais recuam, né, e falam: ó, ele já tem idade, pergunta para o meu filho, nós não sabemos o que aconteceu, porque eles estavam com medo de serem expulsos da sinagoga. Nesse sentido, o verso 34, que diz que os fariseus expulsaram no cego, expulsaram da sinagoga, expulsaram do contexto da vida religiosa deles. E é nesse contexto, então, que Jesus vem e aplica a parábola da porta, né? E a parábola, na sequência, porque eles não compreenderam, do bom pastor. Tá certo? Então, essa é a segunda característica que eu quero chamar a sua atenção aqui. Depois, quando nós olhamos propriamente para a parábola, tanto da porta quanto do bom pastor, nós vemos que existem várias figuras utilizadas, né, nessa parábola, dividida aí em duas listas. Por quê? Na verdade, são duas parábolas simultâneas, paralelas. Parábola da porta, a parábola do bom pastor. Mas as duas estão tratando da mesma coisa. Então você vê, a primeira figura que eu quero chamar a sua atenção, ele lá na segunda parte, ele se coloca como o bom pastor, né? E na primeira ele se coloca como a porta, né, do aprisco. Você vê que tem na primeira parábola da porta a situação das ovelhas, o pastor das ovelhas, e isso também está no contexto da segunda parábola aqui, a parábola do bom pastor. Há rebanho, tanto na primeira quanto na segunda, e rebanhos distintos, específicos, né? A primeira vai dizer que o pastor das ovelhas, que entra pela porta, ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as suas ovelhas o seguem porque o conhecem. Não segue o estranho, mas segue somente aquele a quem elas pertencem. E ele só tira desse aprisco, tem a figura do aprisco também, nas duas situações, tiram aí desse local, né, apenas aquelas que lhe pertencem. Uma segunda listinha de figuras utilizada nas duas é a ideia do ladrão, do salteador, né, dos estranhos e mercenários.
né? Então, você vê no verso 1 a respeito de que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador, e depois lá no verso 10, de novo, dentro do contexto já do sermão do bom pastor, você vê também a figura do ladrão, ou do salteador, ou que é introduzido ou colocado como sinônimo como o mercenário, né? Então, essa é a situação aí que apresentam de figuras que são semelhantes, porque as duas parábolas apontam para o mesmo ensino, ok? Acredito que estamos caminhando aqui. E aí, então, levando em consideração essas características, né, do contexto que essa parábola foi contada, somente contada por João, logo após a situação do homem que foi curado, o cego de nascença, que foi curado de cegueira, e usando elementos, né, que mostra que Jesus veio buscar os seus, as ovelhas que ouvem a sua voz, e por eles não entenderem, então é apresentado como uma situação paralela do bom pastor, que confronta com aquele que não é o bom pastor, que é o mercenário, que é o ladrão, né, que é o que vem para roubar. Então, qual que seria o intento de Jesus? Qual que é o ensino, o foco, portanto, que Jesus tem aqui nessa parábola? Vamos lá. Nós já vimos que o contexto, irmãos, envolvia os fariseus e a religiosidade que eles pregavam. Se você se lembra, um dos grandes problemas que aconteceu em relação à cura do cego, né, de nascença, é que Jesus realizou essa cura num sábado, né? Veja aí o capítulo 9, verso 13. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhes abriu os olhos. E aí o verso 16 ainda reforça. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus. Veja aqui o pé do confronto entre Jesus e os fariseus, né? Eles rejeitando Jesus como se fosse alguém que estava ali servindo a Deus, ou que as suas ações estivessem debaixo do cuidado de Deus. Ele diz, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Ok? Então, mais uma vez, né, nós vemos essa situação aí do guardar da lei cerimonial como característica para a salvação. E nós vemos que Cristo vem cumprir a lei cerimonial, e, portanto, nos livra disso. E a salvação, portanto, está no fato da obra que Jesus Cristo fez por nós, e não no fato de guardarmos qualquer aspecto da lei. Então, o contexto envolvia aqui a religiosidade que os fariseus pregavam, em guardar a lei cerimonial, em observar alguns ritos e práticas, e o entendimento de que aquele homem, por ter nascido cego, já era nascido em pecado, né? Já era um amaldiçoado desde o ventre, que provavelmente havia pecado, ou seus pais haviam pecado, como é a indagação inicial até mesmo dos apóstolos. Então, o contexto envolve um confronto com os fariseus, onde os próprios fariseus olham para as pessoas e dizem, ó, Jesus não é de Deus. Ele não é de Deus. E Jesus vai usar a parábola dupla aqui que nós vemos no capítulo 10 para dizer que ele é de Deus, né? Se você olhar lá no verso 15 do capítulo 10, Jesus vai responder isso de um modo claro. Ele diz assim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 17, por isso o Pai me ama. Vocês estão falando que eu não sou de Deus? Estou falando que eu tanto sou, porque o Pai nós nos conhecemos, nós temos intimidade. Lembra que o verbo conhecer no Novo Testamento traz uma bagagem do hebraico, né, de intimidade. Então, conhecer aqui é amar intensamente, intimamente.
Então, quando ele diz, o Pai me conhece e eu conheço o Pai, ele está dizendo, o Pai me ama e eu amo o Pai, nós temos uma ligação perfeita. E aí ele expressa isso de uma maneira mais clara ainda no verso 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para reassumir. Então, o contexto, irmãos, tanto antes quanto depois, nós vamos ver aqui do verso 19, é essa briga, é esse conflito com quem? Com os fariseus, com os religiosos da época. Então, verso 19, dá uma olhadinha aí comigo no verso 19 do capítulo 10. Por causa dessas palavras, ou seja, das parábolas que foram ditas, rompeu nova dissensão entre os judeus. E muitos deles diziam, ele tem demônio, enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros dizendo, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir, o que está escrito aí? Os olhos aos cegos? Veja, está todo dentro do contexto ainda da discussão relacionada ao sinal de Jesus em abrir os olhos de um cego de nascença. Tudo bem? Então você precisa entender a parábola, ou as parábolas, a parábola da porca e a parábola do bom pastor, dentro desse contexto que envolvia os fariseus, os judeus, a discussão, a dissensão dos judeus por conta dessa religiosidade que eles pregavam e um confronto que eles tinham contra a mensagem de Jesus, o ensinamento de Jesus, a prática de Jesus, dizendo que Jesus era do diabo, ele não é de Deus. Se ele não é de Deus, ele é de quem? Ele é do diabo. E a ideia é que depois isso fica claro, né, dizendo que ele serve a Deus Ebu. Né? Então, dentro do contexto do ministério terreno de Jesus, essa discussão com os fariseus e quanto à religiosidade que os fariseus pregavam é justamente o ponto fundamental para você entender a parábola da porta ou a parábola do bom pastor. Talvez, como eu já disse no início, né, um dos versos mais lembrados dessa passagem é o verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse verso está relacionado a esse conflito entre Jesus e os fariseus, entre essa situação de que os fariseus dizem que Jesus não é de Deus, né, não serve a Deus, e que Jesus está mostrando que, na verdade, ele e o Pai são íntimos, ele serve a Deus, a sua obra é para glorificar ao Senhor, ele vem resgatar, enquanto que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Tudo bem? Vemos que existe um confronto aqui. Agora, olhando para o verso 10, de um modo específico, de quem que está falando o verso? Qual que seria, então, o objetivo da parábola? Quem que é esse ladrão aqui? Quem que é o mercenário? Quem que é o ladrão? Veja, o contexto dizia, Jesus é o enganador. Jesus, ele não é de Deus. Isso que ele está fazendo não vem de Deus. Isso aí é coisa que vem de Beelzebu. Ele não está inserido entre os líderes, né, judeus. Então, ele não vem de Deus. Nós, fariseus, sim, falamos em nome de Deus. Então, há um confronto de autoridade aqui de quem representa Deus. Esse confronto você não pode perder. Então, quando Jesus fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, ele está falando de quem? Ele está falando dos fariseus. Ele está falando dos falsos religiosos, dos falsos mestres. Ele está falando daqueles que manipulam as escrituras para benefício próprio. Aqueles que estão atrás de reconhecimento humano, que guardam certas questões cerimoniais da religiosidade, de uma falsa piedade, né? Mas que não tem nas Escrituras e no cumprimento das Escrituras algo que vem de Deus.
Se realmente os fariseus fossem daqueles que estavam contados, separados pelo Pai, eles ouviriam Jesus e chegariam à conclusão de que Jesus de fato é o Messias, de fato é o Salvador, o Cristo, né? O Filho do Homem, como o cego de nascença entendeu quando Jesus falou para ele e realizou a obra que realizou. E por isso o cego o adora. Agora os fariseus não o adoram, eles confrontam Jesus, dizendo que Jesus não vem de Deus, que Jesus não é de Deus, que Jesus não tem vínculo nenhum com o Pai, e que o sistema religioso, farisaico da época é sim o caminho para conduzir as pessoas para Deus. Então, o confronto aqui aponta que o ensinamento das duas parábolas, mostrando quem é o ladrão, quem é o salteador, quem é o mercenário, na verdade são os fariseus, os falsos líderes, aqueles que se vestem, né, de religiosidade, de piedade, que guardam determinadas características cerimoniais, litúrgicas, né, não infidelidade à palavra de Deus, mas simplesmente como meio para os fins, né? Ou seja, vê na prática de vida como um caminho meritório para a salvação. E Jesus quebra todo esse sistema. Ele diz, enquanto eles estão dizendo que eu não sou de Deus, e aquilo que eu faço não vem de Deus, na verdade, eu e o Pai temos intimidade. O Pai me conhece e eu conheço o Pai. O Pai me ama e eu vim para realizar a obra do Pai. A obra de redenção que Deus estabeleceu para chamar as suas ovelhas específicas, as ovelhas que Ele separou para si, e esses que se levantam te conduzindo para outro caminho e confrontando a mim como não sendo de Deus, esses na verdade são ladrões, esses são os salteadores, esses são os mercenários. Então quem é o ladrão do verso 10? O falso mestre, o falso profeta, o fariseu no contexto, que estava ensinando um caminho diferente daquele que estava sendo revelado e ensinado por Jesus. Jesus, então, se apresenta como o bom pastor em contraste aos falsos pastores, que, como eu já disse, no contexto aqui são os fariseus e não o diabo. O diabo aqui ele vai ser apresentado na figura do lobo, talvez, né? Mas isso são aspectos secundários da parábola. O foco nosso é que Jesus é o bom pastor. Jesus é o Cristo. Jesus é aquele que veio para salvar. Jesus é aquele que veio para chamar um grupo específico, que são as suas ovelhas, que ele conhece cada uma pelo próprio nome. E essas ovelhas, ao ouvir o chamado de Jesus, o bom pastor, vão passar por Cristo, que é a porta, e então caminhar dentro do caminho que Deus separou para eles, na certeza de que eles pertencem a um único rebanho. E não só dentre os judeus, mas de outros apriscos, ou seja, Jesus tem ovelhas separadas, que ele conhece pelo nome, não só entre os judeus, mas sempre entre outros apriscos, e depois do seu ministério terreno, pagando pelo pecado de todos esses, né? Porque ele, ao invés de roubar, matar e destruir, ele vem para morrer em nosso lugar e pagar um alto preço para nos dar vida e vida abundância. E aí ele reúne todas as suas ovelhas já separadas, que ele conhece cada uma pelo nome, para ser um só rebanho e ter Jesus como o único pastor. Então, esse é o contexto e o ensinamento que a parábola nos traz. Então, usar o verso 10, dizendo que o diabo vem para roubar, matar e destruir, é você pegar o verso e tirar desse contexto. Pastor, mas o diabo vem roubar, matar e destruir. O diabo vem, ele é o pai da mentira, ele vem para destruir, é verdade. Mas esse verso aqui, especificamente, não está falando do diabo, está falando daqueles que servem ao diabo através de um ensinamento falso. Aqueles que servem, fazendo uma conexão com quarta-feira,
a besta que emerge da terra, que tem aparência de cordeiro, mas a voz do dragão, de Satanás. Né? Então é lógico, o falso profeta ele está servindo a Satanás, os propósitos de engano de Satanás. Mas o ladrão aqui da parábola do bom pastor e da parábola da porta é justamente os falsos mestres, os falsos pastores, que ao invés de conduzir o rebanho para seguir a Cristo, amar a Cristo e ver em Cristo o nosso Deus encarnado, Cristo Salvador, acabam conduzindo as pessoas a guardar determinadas práticas religiosas vazias e que fazem isso tão somente para colher os frutos, inclusive financeiros e econômicos, né, comercializando a fé e conduzindo as pessoas de um modo a aprisioná-las pelo medo. O que acontece com os pais do cego. Eles tinham medo dos judeus e medo de serem expulsos da igreja. Então eles seguiam cegamente o que os fariseus estavam apontando. E Jesus vem libertá-los disso. Ele vem para trazer vida. É uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, onde o seguir a Cristo e o padrão de Cristo, os ensinamentos de Cristo, as verdades de Cristo, é o alvo. E não guardar determinadas práticas puramente, simplesmente de religiosidade, práticas vazias, que tiveram um objetivo num determinado momento, como guardar do sábado, mas que apontavam para a liberdade que Cristo traria quando cumpriu a lei cerimonial. Então, irmãos, esse ensinamento de Jesus, ele até hoje, né, como parábola, ele acaba não trazendo clareza para muitas pessoas. E as pessoas, por que a maioria das pessoas não interpretam aqui o verso 10 como sendo os falsos pastores ou os falsos profetas? Porque senão eles estariam dando um tiro no seu próprio pé. É mais fácil jogar a culpa em Satanás, é mais fácil jogar a culpa no diabo. Né? Não, eu não sou um falso profeta, eu não sou um falso pastor quando ensino que você tem que participar de um culto de libertação para Jesus te salvar. Não sou um falso profeta. Né? Porque quem veio roubar, matar, é o diabo. Eu não. Quando eu digo que a obra de Jesus Cristo na cruz não é suficiente, que você precisa participar do culto de libertação, quando você precisa participar da corrente não sei do que, quando você tem que investir na campanha não sei do que, eu não estou sendo falso pastor, falso profeta ou ladrão. Isso aí é o diabo. Então a pessoa nunca vai falar isso para você. Mas esses ensinos errados, que não colocam a salvação em Cristo e no poder de Cristo, por isso que no final ele diz, verso 17, dê uma olhadinha aí. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E esse mandato eu recebi do meu Pai. Então, Jesus, qualquer ensinamento ou prática que menospreze a suficiência da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, qualquer coisa que substitua o sacrifício vicário de Cristo na cruz, irmãos, vem de falso profeta, vem de um falso pastor. Então, quando não se apresenta o evangelho de uma maneira completa, essa pessoa que prega um evangelho aquém do que deveria ou além do que deveria, esse se iguala aos fariseus dos dias de Jesus. Ou seja, este é um ladrão e ele vem roubar, matar e destruir. Ele vem para te conduzir, para te enganar, para tirar de você alguma coisa para o seu próprio benefício. E ele não te conduz para a vida vida abundante que está em Cristo Jesus. Então, o ensinamento de Jesus é contra os falsos pastores, os falsos mestres, né, os falsos profetas, e apontam que muitos se colocam na figura de pastores, mas não são.
E que a ovelha que foi chamada, separada pelo Senhor, ele tem que estar atento à voz do verdadeiro pastor. E a voz do verdadeiro pastor está em concordância, em harmonia com o ensinamento de Jesus. Porque vem do próprio Jesus, o bom pastor. Jesus é a fonte do verdadeiro ensino. Ele é a verdade. É por isso que João vai trabalhar com essa ideia de que Jesus é a verdade, é a vida, é o caminho. Qualquer outra coisa que for fora ou que menospreze a obra de Cristo ou que acrescenta algo à obra de Cristo, está fora. Isso é ladrão, isso é enganador, isso é mercenário. Ele está preocupado em manter você no medo, né? O medo dos judeus, o medo de ser expulso da sinagoga. Então muitos líderes, eles usam dessa prática do medo, se colocando como o líder espiritual sobre a sua vida, no sentido de que assume a posição do próprio Espírito Santo de Deus na sua vida. Então você não pode fazer absolutamente nada sem a autorização. Não é a questão de se aconselhar com aquele que Deus colocou como o pastor da sua vida. Não é isso. Essas pessoas se colocam a tal ponto que elas determinam todas as atitudes da sua vida. Elas se colocam na posição do Espírito Santo. Até com quem você vai casar, é eles que determinam. Se você vai comprar um carro, a cor do carro, é eles que determinam. Se você vai fazer uma viagem ou não. As pessoas aprisionam, né? Como se fosse uma cobertura espiritual e que o Espírito Santo não existisse, que você precisasse realmente desse guia. Hoje não, o pastor ele tem a função simplesmente de conduzir você para o ensinamento verdadeiro das Escrituras, os ensinamentos verdadeiros de Jesus. Porque Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor. Agora, se eu chamo isso para mim, né, se a sua vida espiritual está fundamentada num líder humano, meu amigo, você está com medo do fariseus, dos judeus, você está com medo da sinagoga. E esses, na verdade, estão roubando, matando e destruindo a sua vida. Porque o que Jesus quer é que você tenha intimidade, vida e vida em abundância com Ele, comunhão com Ele. Então, quando se prega algo além das Escrituras, falso ensino. Quando você se prega alguma coisa aquém, ou seja, só uma parte do Evangelho de Cristo, falso ensino. Você se coloca, a pessoa que faz isso, ela é simbolizada aqui nas parábolas como o ladrão. O ladrão. Tudo bem? Agora, aqueles que seguem e servem a Cristo vão caminhar a palavra do Senhor, na palavra do Senhor de uma maneira segundo o próprio ensinamento e entendimento correto das Escrituras. Tudo bem até aqui, irmãos? Se tiver alguma pergunta aí, coloca no chat aí, a gente vai tratando aqui. Então, vamos confirmar aí o ensino, né, olhando para as figuras da parábola. Veja, as figuras elas não podem me conduzir para um ensinamento contrário ao tema, ao foco da parábola. Nós vimos que o foco da parábola é o ensino de Jesus, como ele sendo de Deus, e que a sua palavra é que traz vida, e que todos aqueles que não ouvem a sua palavra e não entram, não seguem a Cristo como a porta, não passam pela porta, são ensinamentos errados e, portanto, são ladrões, são salteadores. Tudo bem? Então, vamos usar as figuras para que confirmemos esse ensino aí, cujo foco eu já apresentei. Jesus se apresenta como a porta, né? E Jesus se apresenta como o bom pastor. Se você olhar aí no verso 9, ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entra por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E o verso 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Diferente do mercenário, que ao invés do falso profeta ou do fariseu, que ao invés de dar a vida pela ovelha, ele quer retirar a vida da ovelha para o seu próprio benefício. O verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas
e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Então, a figura do bom pastor, como a figura da porta, são aplicadas a Cristo, né? São aplicadas ao próprio Jesus. A porta, né, do verso 6 em diante, também é aplicado ao próprio Cristo. E aqueles que entram por ela vão achar vida, né? O aprisco inicial é o povo de Israel, são os judeus. E Jesus diz, verso 16, né, vai dizer: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Que aprisco? O ministério terreno de Jesus é voltado para o povo de Israel, para os judeus. Só que dentro dos judeus nem todo mundo. Ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece cada uma pelo nome. Então, quando refere-se a aprisco, refere-se ao foco do ministério terreno de Jesus. Só que ele diz que tem ovelhas de outros apriscos. Então, de que sentido? Que ovelhas de outro aprisco no sentido de outras nações. E aí, depois da sua obra, do seu ministério, ele vai, então, reunir isso tudo em um só rebanho e um só pastor. Ele sendo o bom pastor e o rebanho, todos os crentes de todos os apriscos, de todas as nações, né? Que não se refere a todas as pessoas indistintamente, mas as pessoas que ele conhece pelo nome, que são as suas ovelhas, que ele separou para a sua honra e glória. Aqui está, obviamente, mais um ponto que reforça a doutrina da eleição, né, incondicional, e da graça irresistível de Deus de alcançar aqueles que ele separou para a sua própria glória. As ovelhas que são mencionadas tanto no verso 4, verso 9, verso 11, verso 14, e lá na frente, né, no contexto já do verso 22 em diante, lá no verso 28, que diz que ele dá a vida eterna, jamais perecerão e ninguém arrebatará de mim, né? O verso 27, leia comigo, né, o contexto ainda das ovelhas, para você entender aí quem são as ovelhas. Vamos lá, verso 25. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a respeito ou a meu respeito, mas vós não credes. Jesus falando: porque não sois das minhas ovelhas. Nem todo mundo que era de Israel, de fato, era eleito. Paulo também vai dizer isso. Nem todos que são filhos de Abraão, de fato são, mas são chamados em Isaque, ou a ideia de que há um grupo específico. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, aqueles que são de fato ovelhas do Senhor, eles vão discernir o ensinamento falso e não vão ser roubadas, não serão arrebatadas pelo falso ensino, porque elas conseguem discernir um falso profeta, um falso mestre, um falso pastor de um verdadeiro, daquele que segue a Cristo e a sua palavra. Então, Cristo vai preservar as suas próprias ovelhas. Então, as pessoas, quem são as ovelhas? As pessoas por quem Cristo morreu, os que são destinados para a salvação, os que ouvem a voz de Jesus e o seguem, ou seja, os eleitos, né? Em várias passagens da palavra do Senhor, nós vemos que existe essa realidade que Jesus não veio para salvar o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo, né? Mas ela veio salvar um grupo específico, aqueles que o Pai lhe deu. Se você quiser dar uma olhadinha rapidinho aí em João 6, para reforçar um pouco mais isso, nós temos, logo após aqui a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus, então, mostrando que ele não veio para todos, né? Aqui no contexto ele diz que é o pão da vida,
Verso 37, vamos lá. João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então só vão seguir a Jesus aqueles que o próprio Deus lhe deu. Não são todos. Verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crer tenha vida, e eu ressuscitarei no último dia. Mas quem que vai vir o Filho e crer nele? Aqueles que o Pai lhe deu. Se você for para João 17, por exemplo, vamos lá, oração sacerdotal de Jesus, né? Jesus fazendo uma oração para Deus preservar os seus no mundo enquanto eles permanecem ainda no mundo. O verso 9, João 17, verso 9, diz assim: é por eles que eu rogo. Por eles quem? Por aqueles que o Pai lhe deu, aqueles que foram separados para ele. Ele diz assim: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, o ministério terreno de Jesus é um ministério voltado para um grupo específico, para aqueles que o próprio Pai lhe deu. As pessoas separadas, as pessoas que alvo da graça, da misericórdia de Deus, não porque são melhores do que os outros, mas aqueles que Deus, segundo Paulo vai nos ensinar no capítulo 9, foram separados para a glória de Deus, e por isso são alvos da obra de Cristo e ouvem a voz de Cristo. Então as ovelhas aqui não são todas as pessoas do mundo, mas sim apenas aqueles que o Pai destinou para a vida, que separou para a sua própria glória. Tanto que o termo mundo aqui em João, você precisa comparar, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo, e as pessoas usam essa expressão dizendo assim, então Deus amou todo mundo, quem quiser ser salvo vai ser. Não é isso. Lá Jesus está falando com Nicodemos, que era um judeu, fariseu, e que pensava que a salvação era apenas para os judeus. E Jesus fala, não, meu amigo, Deus amou as nações, Deus amou todas as nações. Não todas as pessoas indistintamente, porque se fosse de modo indistintamente, então todas as pessoas teriam que ser salvas, porque se Jesus pagou o preço, então ninguém está devendo nada, todo mundo tem que ser salvo. Mas o que Jesus está falando é que existem representantes eleitos, pessoas que Deus separou para a sua glória de todas as nações. É nesse sentido que nós vemos em Apocalipse dizendo que haverá representantes de todos os povos, línguas, nações e por aí vai, né? Ou como Jesus diz aqui, que ele tem ovelhas de outros apriscos, não só entre o povo de Israel, mas entre todas as outras nações. Então as ovelhas são esse grupo eleito, seleto, separado, que Deus, na sua própria grandeza, no seu amor, na sua soberania, separou para a sua própria glória, e que não incluía, obviamente, os falsos pastores. Tudo bem? Então o rebanho é a congregação total dos salvos, não só dos judeus, mas de todas as outras nações e etnias. Então, a ovelha é todo e cada crente, cada eleito, cada um que foi separado, e o rebanho, a questão da congregação total dos salvos. Vamos caminhar aqui mais um pouquinho. Vamos ver aqui que o Carlão acho que pôs uma perguntinha aqui. Pastor, quer dizer que mesmo que o salvo esteja em uma igreja que não siga fielmente a palavra, ele será salvo por já ter sido escolhido por Deus? Não, a pergunta é fantástica. A ideia é que o eleito, por ele ouvir a voz de Jesus, em um determinado momento ele vai entender que aquele cara que está lá nessa igreja falsa, né, que está um ensinamento contrário às escrituras, que aquele cara é o ladrão. Aquele cara está ali só para extorquir, está ali só para tirar os benefícios dele. E ele vai ouvir a voz do Senhor e ele vai seguir a Jesus.
Deus vai conduzi-lo a uma igreja que realmente é fiel e que prega a palavra. E se não existir essa igreja naquele determinado lugar, ele vai ser essa igreja, né? E às vezes esse cara vai até plantar essa igreja, né? Mas nós cremos que o eleito que ouve a voz de Jesus, né? Que tem os ouvidos abertos, né? Para ouvir e entender, ele vai chegar num determinado momento que ele não vai continuar seguindo o mercenário, seguindo o estranho. É o verso 5 aqui, no capítulo 10. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, o eleito, aquele que Deus separou para a sua própria glória, mesmo que ele esteja numa igreja que tem aparência de cordeiro, mas o ensinamento é do dragão, falsa igreja, com falso pastor, com falso ensino, em um determinado momento da vida, aquela pessoa vai ter um clique e ela vai falar, opa, esse ensinamento aqui não está batendo com o ensinamento de Jesus. Esse ensinamento aqui não está de acordo com as Escrituras. E ele vai examinar as Escrituras e ele vai começar a ouvir somente a voz de Jesus. E a voz do estranho não vai fazer diferença, não vai aprisioná-lo mais com medo. Né? Nessas igrejas, o cara fala assim, se você sair da igreja, você vai perder a salvação. Se você se levantar contra o pastor, isso é rebeldia, você vai para o inferno. Tal. Mas quando você tem argumentos bíblicos de que aquele ensino que está sendo apresentado não corrobora, não está de acordo com o ensino de Cristo Jesus na palavra, não pelo seu achismo, mas referendado nas Escrituras, então o eleito de Deus ele fala, opa, não dá para seguir, esse cara é estranho. Eu vou seguir aqueles que pregam a palavra do Senhor, que apontam, de fato, para Jesus como o meu Salvador, meu único e suficiente Salvador. Eu não preciso pagar nada mais para receber a salvação. E o que eu vou fazer agora é demonstração da minha gratidão por aquilo que Cristo fez por mim. Então, respondendo a sua pergunta, é possível que tenha salvos nas igrejas? Sim. Mas é possível que esse salvo vai permanecer lá? Não, não vai. Em um determinado momento, esse cara vai entender que aquela voz, que aquele ensinamento é do mercenário, é do estranho, é do ladrão, e ele vai procurar, ouvindo a voz de Deus, ele vai seguir essa voz, ele vai chegar num lugar onde realmente ele vai achar pastagem, onde ele vai achar comida, onde ele vai achar alimento, né? Um grupo que realmente serve ao Senhor da igreja, a Jesus como o único e suficiente Salvador, e que não está ali por questões sociais, por questões de poder, por questões de benefícios terrenos, mas tão somente para servir e buscar ao Senhor. Tá bom? Então, eu, usando aqui inclusive o texto de João 10:5, acredito piamente que os eleitos do Senhor eles não permanecerão nas seitas, nas falsas igrejas, seguindo falsos pastores, porque em determinado momento eles têm ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor e eles vão ouvir a palavra do nosso Deus. E é o que nós temos visto, né, nos nossos tempos. Há um grande movimento de pessoas atrás do evangelho verdadeiro, do evangelho da graça, das doutrinas verdadeiramente bíblicas, né, de um ensinamento que realmente faz sentido e que alimenta a alma, né? Isso não é uma realidade somente que a Igreja Presbiteriana Reformada tem vivido nesses meses que a gente está aqui nessa nossa caminhada, mas a igreja, de certa forma, a igreja verdadeira do Senhor tem experimentado isso, né, nos últimos anos, como inclusive uma característica de que o Senhor está reunindo de novo o seu povo em torno das Escrituras. Veja, para algumas comunidades, a Bíblia não é importante. O importante é a própria comunidade, é o contexto terreno. Agora, para aqueles que seguem o Senhor, a Bíblia é o centro. Ela é o fundamento. Só a Escritura. Não tem como fugir disso. E aqueles que ouvem a voz do Senhor vão seguir o ensinamento de Jesus, né? E vão fugir. Veja aí o verso 5, né? Fugirão do estranho. Fugirão dele.
Eles não vão se manter, lembrando aqui do Kleber, né? Kleber Horta, que fala, eles não vão ficar comendo lavagem, meu amigo. Eles vão querer pastagem, eles vão querer alimento verdadeiro, que traz vida. Tá certo? Então eles fugirão desse lugar, eles não vão permanecer nesses lugares. Tá joia, Carlão? Então vamos lá. Seguindo ainda aqui, irmão, já caminhando aí pro fim, né? Vamos olhando aí para a lista contrária. Vamos fazer aqui um exercício interessante, né? Então nós vimos que a porta, o bom pastor aponta para Jesus, as ovelhas para os eleitos, o rebanho para todos os eleitos de todas as nações. Então vamos olhar para outra lista agora. E o ladrão, o salteador, o estranho, o mercenário, né? Todas essas expressões são aplicadas aos inimigos de Jesus, né? Que pelo contexto recai sobre os religiosos, os falsos pastores ou os fariseus. Então, ladrão, salteador, estranho, mercenário, aponta para os religiosos, os falsos pastores, aqueles que ensinam uma palavra que é diferente do ensino de Jesus, né? Que coloca a salvação pelas obras, que a suficiência de Cristo na cruz que Cristo não é suficiente, a obra de Cristo não é suficiente, sempre tem que fazer alguma coisa a mais, que o Evangelho não confronta, o Evangelho é só parte do Evangelho que interessa, né? Ele não te dá o ensinamento completo, e Jesus diz, ensinando todas as coisas, né? E esses falsos mestres vão ensinar só aquilo que é agradável aos ouvidos. Ele vai falar muitas coisas do Cordeiro, mas só aquilo que interessa. E se você fala meio evangelho já é falso. Ou você prega o evangelho todo, ou você não está pregando o evangelho. Você está pregando uma caricatura. Então, esses falsos falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, né, religiosos de plantão, eles sim são colocados aqui nas duas parábolas como sendo os ladrões, os salteadores, os estranhos e os mercenários. Tá certo? Talvez o que você possa aplicar aí a Satanás nesse contexto todo é justamente no verso 12, que diz assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então a figura do lobo aqui, sim, talvez você possa aplicar de um modo até correto. Veja que é um elemento secundário, não é o foco do ensinamento, e por isso é perigoso, né, você ir para as interpretações específicas nesse sentido. Mas no caso de Jesus, do bom pastor, da porta das ovelhas do rebanho, você tem elementos, inclusive na sequência do capítulo 10, que apontam para os crentes, para Jesus, como nós fizemos. E você tem também elementos pelo contexto do capítulo 9 e capítulo 10, de que ladrão, salteador, estranho e mercenário os falsos religiosos. Vamos lá, nosso irmão presbítero Clodoaldo. Pastor, é por isso que as falsas igrejas estão cheias, porque a palavra diz que muitos serão chamados, poucos escolhidos. A questão da relação muitos chamados, poucos escolhidos, talvez não seja mais correta na aplicação aqui, presbítero Clodoaldo, mas o fato de que as igrejas falsas têm uma tendência de estarem mais cheias é justamente porque lá a mensagem vai ser uma mensagem que vai enganar, né? Lembra que o dragão, as falsas igrejas, as falsas religiões, elas servem a besta que emerge da terra, que aparenta ser do Cordeiro, fala em nome de Jesus, demonstra amor, parará, usam a Bíblia e tudo mais, só que a mensagem é de Satanás, é do dragão. E aí o que acontece? Nessas igrejas operam-se sinais para que as pessoas fiquem aprisionadas e que sejam supridas de acordo com a inclinação do próprio coração delas, né? Então, elas serão supridas. Por que as pessoas lotam as igrejas que pregam prosperidade?
Porque no fundo delas, o desejo maior delas não é de salvação. O desejo delas é prosperidade. Aqui, né? Benefícios, salvação de uma doença, salvação de um contexto de dívida, salvação de um contexto de adversidade. Eles não estão preocupados com a salvação em Cristo Jesus, em pensar nas coisas do céu. Então essas igrejas sempre vão estar cheias. Usam essa maquiagem que aparenta ser do cordeiro, mas o ensinamento sempre vai ser do dragão. E vão atrair, mesmo porque é apresentado como o dragão como sedutor. Então, Satanás vai seduzir as pessoas. E o melhor modo de você seduzir as pessoas é falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Não é assim que o galanteador faz com a moça imprudente? Ele não chega e fala, nossa, você é feia, você está sozinha, porque você é horrorosa, mas eu vou te dar uma chance. Ele não fala isso para você. Ele não confronta. Ele vai falar, nossa, como uma moça tão... faz figa, né, para falar. Uma moça tão bonita, está sozinha, não tem namorado, olha, que isso, você é muito especial para estar sozinha. Ou mesmo quando vai tentar uma prática de adultério, nossa, seu marido não te dá o devido valor. Ele vai ludibriar, ele vai falar aquilo que o coração da pessoa está desejosa. Agora, o verdadeiro evangelho, ele diz que o coração da pessoa é enganoso, que do coração procede todos os males, e aí ele vai confrontar uma prática de vida. Então, o verdadeiro evangelho, ele confronta. O falso evangelho, ele acolhe. E acolhe e mantém a pessoa na mesma prática de vida. Por isso que você vê que muitas falsas igrejas, elas perdem a terceira marca da verdadeira igreja, que é a disciplina eclesiástica, e as pessoas vivem cada uma do jeito que querem. Então é por isso que elas vão estar sempre cheias, como o Senhor bem colocou. Agora, em relação ao verso, serão muitos chamados, poucos escolhidos, é que a evangelização tem que ser para todo mundo. Você vai pregar o evangelho para todo mundo, você vai chamar um monte de gente. Agora, somente os escolhidos virão. Então, o termo muitos serão chamados, poucos escolhidos, é aplicado mais nessa questão do proclamar o evangelho a todos, mas somente os escolhidos virão. Agora, que a primeira parte também que o Senhor colocou é verdade, que as falsas igrejas serão sempre cheias, isso vai ser. E não só as falsas igrejas, as falsas religiões. A tendência é sempre crescer. Em todo o Antigo Testamento você vai ver que Deus trabalha com minoria. A igreja de Cristo, comparada ao universo das pessoas que estão seguindo outras religiões, é pequeno. Por mais que você fale, mas o cristianismo é uma das religiões maiores religiões do mundo. Peraí, que cristianismo nós estamos falando? O Brasil está crescendo o número de cristãos evangélicos. Mas que tipo de cristão evangélico nós estamos falando? O Brasil não está melhorando. Se nós estivéssemos crescendo em piedade, em diminuir violência, né? Diminuir o número de divórcios, aí você pode dizer que nós estamos vivendo um crescimento do evangelho no Brasil, mas isso que nós estamos vendo aí é um crescimento da falsa igreja. Crescimento da falsa igreja. Tá bom, irmãos? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Quando vemos o ensino da parábola, então nós podemos aprender o quê? Vamos lá. Primeiro, Jesus, como bom pastor, vem até as suas ovelhas, ele as conhece intimamente, porque ele chama essas ovelhas pelo nome, ele conduz, ele protege, ele alimenta, ele adverte, ele cuida, ele guia, ele reúne e dá vida, e dá a sua vida por elas. Né? Então você vai ver todos essas posturas que eu apontei aqui dentro do texto. O bom pastor, ele conduz para onde tem alimento, quem passa por ele será salvo, né? Ele chama pelo nome, conduz para fora. Né? Então você vai ver todas essas situações. Né? Ele protege do lobo, o mercenário não protege, mas o bom pastor protege. Né? Ele adverte, ele
Ele cuida, ele guia, ele ama. Então, a primeira coisa que nós vemos é que Jesus é de fato de Deus e ele é aquele que veio dar a vida pelos seus. Ele é o bom pastor. Enquanto que os falsos pastores, os falsos profetas ou os fariseus, na verdade, só estavam olhando para os benefícios que as ovelhas poderiam dar para eles mesmos. Então, segunda coisa, os falsos pastores, os fariseus, eles tentam roubar o coração das ovelhas, como sendo mais importantes do que Jesus. Jesus não serve a Deus, nós servimos, porque nós guardamos o sábado. Eles são estranhos, porque as ovelhas do bom pastor não os reconhecem. É o caso do cego, falou, meu amigo, vocês eu não sei, agora ele eu sei que ele fez. Né? E são mercenários, porque tentam obter vantagem das ovelhas e lucro através das ovelhas. É o que o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta. Eles estão ali por ganância, para tirar proveito, para fazer comércio dessas ovelhas. Né? E não para ensiná-las, não para conduzi-las no caminho que Jesus quer que elas tenham. Tá certo? Então, as parábolas da porta e do bom pastor apontam para Jesus como sendo o Cristo, servindo a Deus, servindo ao Pai, né? Em detrimento da palavra dos fariseus, dos falsos profetas ensinadores, falsos mestres, das falsas igrejas, vamos assim aplicar, que estão à procura dessas ovelhas e de ludibriar e de trazer essas ovelhas, enganar essas ovelhas para benefício próprio. Tá joia? Esses dois pontos, irmãos, são os ensinos principais que apresentam então Jesus como o salvador das ovelhas, enquanto que os líderes judaicos são os mercenários. Porém, vejamos algumas características das ovelhas de Jesus. Vamos fazer essa conclusão aqui. Primeiro, elas ouvem a voz do pastor e não dão atenção aos estranhos. Se você quer saber se você de fato é ovelha do Senhor Jesus, primeira coisa, você tem que estar atento à voz de Jesus. Você tem que conhecer a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai estar habitando em você. Quando vem pastor falando besteira, ou práticas que você sabe que não tem amparo bíblico, que está muito mais fundamentado no empirismo, na experiência do que nas escrituras, você sabe que aquilo lá está fora. O verdadeiro crente sabe. Ele conhece a voz do pastor. Ok? Outra coisa para você saber se você é verdadeira ovelha de Jesus. A verdadeira ovelha segue o pastor Jesus e foge dos estranhos. São pessoas que exigem algo a mais para a salvação. Pessoas que não pregam o evangelho completo. Pessoas que colocam, ou grupos que colocam guardar práticas cerimoniais como mecanismo para a sua salvação. Ou seja, salvação por obras, por méritos. Foge disso, cara. Sai fora dessa igreja. Foge desse estranho aí. Você vai ficar seguindo um falso profeta, um falso ensinador? Você tem a palavra do Senhor, você tem pastores que Deus levantou para a sua própria honra e glória, que temem ao Senhor e que pregam o evangelho de uma maneira clara, né? Que não estão aqui para agradar o coração do homem, mas para agradar o coração de Deus, e por isso fala o que tem que falar e não aquilo que é politicamente correto. Jesus nunca amenizou nada não, meu amigo. Jesus falava o que tinha que falar, confrontava o que tinha que confrontar. Não tinha essa de agradar o coração de ninguém. Tinha sim o contexto de apontar o caminho da salvação. Então segue o bom pastor, foge dos estranhos. E outra característica, eles recebem o cuidado e as bênçãos do verdadeiro pastor. Eles sabem que por mais que eles passem por situações de adversidade, por mais que venha perseguição, por mais que venha luta, por mais que venha problema, por mais que as pessoas nos persigam, até mesmo venham com chacotas pelo fato de você assumir um compromisso sério com Deus, com a sua palavra e com a verdadeira igreja de Cristo,
você vai seguir firme, porque Deus vai te sustentar, Deus vai estar contigo, né? Você vai levar burdoada de todo lado, puxão de tapete, as pessoas falando mal de você, perseguindo aquilo que Jesus fala em Mateus, né? Mentindo a respeito de você. Mas você vai seguir o bom pastor e vai levar as burdoadas dessa vida aí por ser fiel. Né? Você não está preocupado com a prosperidade aqui, com vida boa aqui. Você está focado nas promessas eternas, nas bênçãos vindouras do bom pastor. E essa ovelha, ela depende do pastor para suprir as suas necessidades e para ter a direção e proteção. Então elas sabem que é da palavra de Deus e da direção do próprio Deus é que estará todo o cuidado e proteção na vida, na vida dessas pessoas. Ok? Então, por favor, hein, não use mais o verso 10 aí de João 10 para falar do diabo. Né? Aplique corretamente. Aplique ao falso pastor, aos picaretas de plantão, aqueles que não têm na Bíblia a fonte, né, da revelação de Deus ou que não consideram as Escrituras como essencial. Esses sim são os ladrões, são os mercenários. Aquele que diz para você que a Bíblia não é importante, né? Aqueles que não aceitam a pregação fiel das Escrituras. Esse é o ladrão, esse é o mercenário, esse é o estranho, esse é o fariseuzão, né? Com a cara de piedade, meu Deus, mas é tranqueira, é desse que você tem que fugir e o próprio pastor da igreja, Jesus Cristo, vai nos conduzir. Se a gente não tem condição de enxergar corretamente, o próprio Cristo vem e nos arrebata e nos conduz para não estar no meio desses fariseus modernos, contemporâneos. Tá bom? Alguma dúvida, irmão? Alguma colocação aí? Se você tiver a oportunidade aí agora de colocar aí no chat. Se não, chegamos aí ao nosso final dessa parábola fantástica, né? Essa parábola dupla, né? Só descrita aqui em João, mas que traz um ensinamento maravilhoso, né? Para aqueles que têm ouvidos para entender. Tá certo?